Agora, por que é que um crime comum praticado por um deputado, como um crime de corrupção, precisa aguardar para ser julgado pelo Supremo, quando o crime não é um crime político, é um crime comum? Não há uma incongruência nisso? Indo agora para a tua questão, que é muito pertinente, é essa questão do foro privilegiado, não é verdade? Qual é a ideia do foro privilegiado? Alguns cargos dentro de um país, eles são muito importantes para a estabilidade do governo, para que a governabilidade seja possível. Então, para que não seja abalada por qualquer motivo, de modo desnecessário, a governabilidade, a possibilidade de processar pessoas que ocupam certos cargos foi reservada para o maior tribunal do país, o Supremo Tribunal Federal. No mundo, existe foro privilegiado em vários países, mas sempre restrito aos cargos mais importantes de que depende a estabilidade política e econômica daquele país. O problema é que no Brasil nós temos foro privilegiado para mais de 20 mil pessoas. Eu tenho foro privilegiado, eu não tenho que ter foro privilegiado. A estabilidade do país não depende da minha condição, não depende de eu existir ou não existir, não depende do cargo que eu exerço. Nós precisamos restringir o foro privilegiado por uma questão até mesmo de igualdade para as pessoas mais essenciais de que depende a estabilidade do país. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, assim como outros tribunais, eles não têm perfil para julgar casos criminais, ele não tem perfil estrutural. Veja que o Supremo Tribunal Federal julga por ano 100 mil casos. A Suprema Corte Americana julga 100 casos. É uma diferença gritante. Não tem como funcionar um tribunal que julga 100 mil casos. A decisão que recebe uma denúncia, esse é um termo técnico, recebimento de denúncia. O que isso significa? Significa o juiz receber a acusação que o Ministério Público fez, recebe nas mãos dele, ele analisa se aquela acusação é viável, se tem os elementos mínimos probatórios para que uma pessoa seja processada criminalmente e escreve: recebo essa acusação, se merece aquela pessoa ser processada criminalmente. O simples recebimento de uma acusação no Supremo Tribunal Federal, o que na primeira instância, no juiz Moro, demora poucos dias, lá demora mais de 600 dias. Isso foi definido pelo próprio ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal como um escândalo. A publicação de uma decisão no STF, simples publicação, demora 30 dias, em média, em feitos criminais. Em média, nos feitos totais, demora muito mais ainda. É um tribunal que não tem perfil para funcionar. Não tem como a gente esperar que funcionem bem casos de foro privilegiado.